Olá, boa tarde a todo mundo que está aqui, todo mundo que está entrando, todo mundo que vai assistir em algum momento. A gente está começando agora, quinta-feira, 28 de setembro de 2023, a proposta de diálogos do Núcleo do Ato Analítico em Belo Horizonte. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a psicanálise e as políticas públicas. A proposta aqui que eu quero trazer para vocês é falar a partir da minha experiência com as políticas públicas, falar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, correlacionar com a teoria, mas de uma forma com olhar para a prática mesmo, e sobretudo, fazer um diálogo, né? Fazer uma comunicação, a gente poder conversar. Então, em qualquer momento, se alguém quiser contribuir, perguntar, interromper, está aberto, porque vai ser um formato mesmo livre para a gente conversar. Eu vou só compartilhar a minha tela para a gente poder dialogar. Bom, então, né, a gente vai falar sobre a psicanálise das políticas públicas, como eu disse. Quem não me conhece, eu sou membro associada do Ato Analítico, Escola de Psicanálise, é uma escola do Rio de Janeiro, que nasce de um modo diferente da grande maioria das outras escolas. A psicanálise ainda tem um pouco um lugar de elite, de alguma forma, e as escolas mais tradicionais, né, algumas, e nem aqui faço de uma forma pejorativa, né, é uma pontuação, mas as escolas, elas nascem um pouco de uma forma, assim, elitizada, como a gente percebe da nossa experiência, no nosso contato, né, a gente que está aqui no ato, muitos de nós tiveram contatos com outras escolas e a gente percebe a diferença da política da maioria das escolas com o ato analítico, né? Quer dizer que uma coisa é melhor que a outra? Não, são estilos diferentes, transmissões diferentes, mas eu acho que, de qualquer modo, a gente tem que pensar um pouco, né, nessa expansão, nessa transmissão da psicanálise de uma forma mais cidadã, de uma forma mais localizada no território que a gente ocupa. Então, o ato analítico tem tudo a ver com políticas públicas, o ato analítico tem tudo a ver com aquilo que é do sujeito em todas as instâncias. O ato analítico nasce em São João do Meriti, na periferia do Rio de Janeiro, e a gente conserva até hoje essa característica de, desde o início, eu não estou desde o início, claro, mas me identifico tanto com a escola, me sinto tanto no corpo dessa escola, que eu falo aqui a gente mesmo, né? Mas, desde o início, a proposta da escola é democratizar o acesso à psicanálise. Não é levar a psicanálise para todos, porque a gente sabe que isso não é possível, mas levar a psicanálise para todos que desejarem. Isso tem uma grande diferença, embora pareça a mesma coisa, mas não é. Porque sabemos que nem todos vão desejar a psicanálise ou qualquer outra coisa, né? Então, é um acesso democrático para todos que desejarem. Então, além de membro da escola, eu sou psicanalista, sou psicóloga. A minha formação de graduação, de pós-graduação, foi feita na PUC Minas. E estou aí também transmitindo psicanálise em parceria no Psicanálise Viva, por meio do meu trabalho, em aulas que eu proponho, enfim, perdão. Mas hoje aqui, a Maria Bruna que vai estar aqui, não é Maria Bruna, é Maria Bruna, que está aí no slide. Eu vou até parar a partilha aqui um minutinho para corrigir isso, para não ficar com problema depois na gravação, tá? Então, mas é assim, né? A gente faz na hora, psicanalista é assim, a gente vai se virando, né, fazendo acontecer.
né? Então, como eu estava dizendo, a minha experiência aqui, que eu quero trazer para vocês, né, anterior à escola, que eu tive um contato maior com as políticas públicas, mas estou aqui como psicanalista do ato analítico, tá? Hoje eu estou aqui representando a minha escola. Então, a primeira coisa para a gente pensar a psicanálise, vamos localizar um pouquinho as políticas públicas e vamos localizar um pouquinho a psicanálise. A psicanálise, como sabemos, tem um trabalho voltado para a escuta do singular. O singular de cada sujeito, o singular de um mesmo sujeito que varia de uma sessão para outra, ou de um momento para outro da vida desse sujeito. É singular na nossa formação, a psicanálise é um trabalho do singular. O inconsciente freudiano, o inconsciente lacaniano, inconsciente enquanto a gente entende na psicanálise, ele é sempre da ordem do individual, do coletivo. Não existe, do coletivo, olha para você ver, eu estou tão focada aqui no coletivo que a gente vai falar hoje, que falei focado no coletivo, mas não é. O inconsciente da psicanálise é sempre individual, singular. Não existe o inconsciente coletivo, tá? Para a psicanálise. A gente vai ver isso em outras propostas, em outros autores. Mas é importante a gente lembrar disso, né? E claro que isso, num primeiro momento, a gente pensa, mas como é possível fazer um trabalho de psicanálise nas políticas públicas que prezam pelo grupo, pelo social, se a psicanálise escuta o singular, né? A gente vai conversar sobre isso, a gente vai pensar sobre isso. Então, quando a gente vai para as políticas públicas, a gente vai ter um paralelo entre o sujeito e o grupo que ele está inserido. O território. Toda vez que a gente pensa em políticas públicas, a gente é muito dentro do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, a gente vai ver sempre esse conceito de território. O território vai dizer respeito ao espaço que o indivíduo ocupa, né, na sua cidade, no seu bairro, ao lugar em que o serviço está inserido. Então, diz respeito ao lugar físico, nesse locus físico, mas muito mais do que isso, a como esse espaço é ocupado pelo sujeito, pela comunidade. Então, nós temos um sujeito que está inserido num espaço social, num cenário social. E esse cenário social, ele vai interferir diretamente nas construções, não vou nem falar nada, mas nas construções subjetivas que esse sujeito vai fazer ao longo de toda a sua vida. Né? E aqui eu não estou falando tanto da questão de constituição psíquica, mas sim, isso também vai ser aí atravessado por essa questão, tá? Mas vamos pensar mais essa questão aí de construções, de realidade, de experiências a partir daquele lugar em que esse sujeito está inserido. Então, a gente sempre pensa na psicanálise do sujeito, mas a gente não ignora o grupo, até porque a gente tem referências muito importantes na psicanálise, como o próprio texto freudiano, né, da psicologia das massas, em que o Freud vai trabalhar o tempo todo esse contraponto entre o sujeito e o indivíduo, e o sujeito, né, o indivíduo e o grupo. E acho que uma das coisas mais interessantes que ele pontua nesse texto é que o sujeito, né, o indivíduo no meio do grupo, ele se perde, porque o grupo, ele vai se caracterizar justamente por um ideal comum, por uma identidade comum. Então, para ser grupo, tem que ter algo ali que une aquele coletivo de pessoas, né? Enquanto só é possível ser sujeito ali, né, na sua singularidade, fora do grupo, né? Mas esse sujeito não tem como viver sozinho, ninguém vive sozinho, né? A gente precisa do laço social. Então, um grande desafio, e aí a gente lembra, né, do mal-estar na civilização, um grande desafio para esse sujeito, né? Como ser feliz na civilização. Como ser feliz, né?
tendo que, às vezes, renunciar ao opcional e para adentrar nesse grupo, né? Porque também sozinho o sujeito não vive, né? Um bebê, se nasce, ele não é investido de amor, ele não é cuidado, ele morre, né? E mesmo que depois de um tempo a gente saiba andar, comer, fazer tudo sozinho, nós somos seres, né, sociais. Então, sempre quando a gente pensa nesse contexto, né, do que é público, do que é grupal e social, a gente vai ver, às vezes, alguns paradoxos entre grupo e sujeito, né? Mas o importante que eu penso é construir uma experiência em que um não anule o outro, em que o sujeito possa existir enquanto sujeito, que é inserido em um grupo, que possa existir enquanto unidade ali reunida em torno de um objetivo comum. E aí a psicanálise vai trabalhar, como sabemos, com as manifestações do inconsciente, ela vai olhar para como esse inconsciente caminha, né, em diversos momentos na vida desse sujeito. O sujeito que está no grupo, em algum momento o inconsciente dele vai aparecer, né, mas não quer dizer que é um inconsciente do grupo. É algo do sujeito ali que apareceu, né? Então a gente vai sempre pensar nesse inconsciente, né? Como que ele pode ser escutado? Como que pode ser dado voz para ele, né? E no grupo, talvez mais do que pensar na questão do inconsciente, a gente pensar como a gente trabalha com o desejo. O desejo de cada um, claro, vai vir da sua questão com o inconsciente. Mas pensando no grupo, não no indivíduo no grupo, né? Como a gente pode trabalhar com o desejo desse grupo? Qual o desejo desse grupo, né? O que é desejo, o que é demanda no grupo? E aqui eu penso muito, assim, também, a questão que muitas vezes acontece no meio das políticas públicas, né, que é facilmente deixar de ser assistencial e se tornar assistencialista. E a linha é muito tênue. E o que seria uma política assistencial? É para dar condições, dar assistência, como o nome fala, para aquele grupo, para aquele indivíduo, para eles conseguirem, né, caminhar e ter autonomia na sua vida. Quando o trabalho vira assistencialista, esse trabalho deixa de promover a autonomia desse indivíduo, desse grupo, e esse sujeito fica cada vez mais dependente daquela política. E é importante que o sujeito tenha acesso sempre que necessário às políticas, né? Mas em algumas políticas, né, a ideia da construção, como alguns benefícios que a gente vê dentro da assistência social, não é para ser algo infinito na vida do sujeito ou da família, é para ser algo pontual, para dar condições para aquele sujeito naquele momento que ele mais precisa, né? Mas a gente vê o que na prática, muitas vezes, o indivíduo se perde tanto naquele território, dentro daquele espaço, que esses benefícios que deveriam ser pontuais, eles se tornam vitalícios. E aí vira uma reação, assim, em cadeia, né? Não sei como está hoje a questão do Bolsa Família, mas quando eu trabalhei na assistência social, o que era passado, assim, para uma família entrar, para um indivíduo entrar no Bolsa Família, outra pessoa tem que sair, porque existe um limite, existe um teto. Para cada município, isso, para cada estado, isso tem a ver com características, enfim, informações, dados demográficos desse lugar. Então, não tem como, às vezes, colocar uma família que está precisando muito se tiver outra ali ainda, né? E a gente sabe que a nossa bagagem histórica tem um lado que é muito ruim, a nossa formação histórica, do famoso jeitinho brasileiro, mas não no sentido bom, mas no sentido desse jeitinho ficar sempre dependente, aproveitar oportunidades, mas de uma forma assim, não, né, autônomo, de uma forma por via do desejo, mas até uma questão de gozo. Aí é que eu até penso nisso também, que às vezes esse sujeito vai desenvolver uma relação de gozo ali com aquele benefício, né? Enfim. Então, muitas vezes existem pessoas que não precisam, mas acabam continuando, né? Já não precisam mais, enfim, continuam lá no sistema, não atualizam dados, né? Omitem informações para continuar recebendo, né? Então, assim,
penso que às vezes vai parecer uma manifestação de que é daquele indivíduo mesmo, uma construção daquele indivíduo que tá vivendo aquilo ali, quer continuar vivendo aquilo ali numa relação de gozo, né? E eu não estou falando aqui do que é errado e que é certo, não, porque a gente não tem que ter esse olhar enquanto analistas, né? A gente está pensando qual é a relação do sujeito com qualquer coisa na vida, inclusive com benefício. E para a gente pensar qualquer trabalho no sistema público, é necessário a gente lembrar dos princípios dos direitos humanos, né? Aqui eu não vou elencar, né, nada nesse sentido, sim, porque a gente pode ir lá, né, e ler sobre isso, pesquisar sobre isso, né, coisas que muitos de nós, né, até estudaram na faculdade, mas é lembrar o quê? Que um trabalho, né, em qualquer unidade pública, ele tem que respeitar princípios básicos, tem que estar sempre atento aos direitos humanos, lembrar que ali é um sujeito. E aí eu penso assim que há uma conotação que pode dar vários sentidos por o termo que é dado para essa pessoa que usa os sistemas públicos, principalmente no SUAS, né? O sujeito que usa o serviço é chamado de usuário. E é um termo interessante porque quer dizer o quê? Que ele está usando ali daquele serviço, né? Por outro lado, né, eu fico pensando se a conotação que pode ter quando a gente pensa esse termo que é muito usado dentro dos trabalhos, né, que envolvem a toxicomania, né? Um sujeito que é usuário, ele pode se tornar um usuário como ali naquele espaço, né? Um usuário que se consome, talvez, com aquele serviço, com aquele benefício, né? E que cada vez mais cria uma relação de dependência, que cada vez mais se apaga enquanto sujeito, né? Então, enfim, o significante dá para a gente pegar vários sentidos, né? Mas isso não quer dizer, todavia, que o trabalho de política pública não deve existir, pelo contrário, ele é importante, sobretudo em sociedades como a nossa, que é muito desigual, que tem uma herança histórica imensa, né, nesse sentido das diferenças, né, mas das diferenças não enquanto algo que diferencia o sujeito, mas algo em questão mesmo de permitir o acesso desse sujeito aos serviços, à educação, né? Então, as políticas públicas são necessárias para equilibrar um pouco esse patamar. E aí vamos lembrar de alguns pontos. Eu peguei 3 palavras, né, 3 significantes aí do SUS que eu acho muito importantes, que sempre me marcaram muito, né, lendo assim a lei do SUS, estudando sobre ela, que são esses princípios de universalidade, igualdade e equidade. Universalidade, o SUAS é um sistema universal, que é igual para todos, né, em todo o país, em todo o estado, né? Então, qualquer um pode ter acesso, qualquer um tem direito, mesmo aquela pessoa que talvez financeiramente não necessite, por exemplo, de ir ao pronto-socorro do SUS, né? Mas isso aqui abre espaço para a gente pensar a questão da igualdade e equidade. Todos vão ter acesso igual, não tem ninguém melhor que ninguém para acessar. Contudo, é preciso ter um olhar de equidade, que é o quê? Considerar a necessidade de todos, segundo prioridades. Então, esse princípio de equidade, ele nos lembra disso, né? Todos têm acesso universal, mas dá para dar benefício para todos? Não, por isso que se criam princípios e critérios para inserir as pessoas na política pública com a ideia justamente de quê? Daquelas pessoas que necessitem mais não ficarem desamparadas. Mas, né, qualquer pessoa que quiser ir até o SUS ou o SUAS vai ter direito, vai poder entrar, acessar em algum momento, segundo os critérios, né? Da mesma forma que a gente tem o protocolo de Manchester, que são aquelas fitinhas coloridas que dizem da prioridade de cada um no atendimento médico do pronto-socorro. É justamente para quê? Para respeitar
a equidade, ou seja, quem está precisando mais, quem está mais urgente nesse momento. Né? Então, esses são princípios que também precisam ser observados quando a gente faz um trabalho em outros âmbitos das políticas públicas, né? E todo o trabalho de política pública, principalmente na área de assistência social, ele, assim como o SUS é para a saúde, o SUAS é para assistência social, né? Que um é o Sistema Único de Saúde, o outro é o Sistema Único de Assistência Social. Então, toda conduta deve estar pautada no SUAS, né? Então, para quem está inserido na assistência social, em qualquer política dela, tem que estar atento ao SUS, né? E o que compõe o SUS, né? Que tipo de unidades? Então, a gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, né? O Conselho Tutelar vai colocar também programa de família acolhedora, serviço de fortalecimento, serviço de convênio e fortalecimento de vínculos, então, vários serviços que compõem o SUAS. E o SUAS conversa o tempo todo com o SUS. O trabalho de política pública, ele é sempre feito em rede. A maior característica de uma política pública é um trabalho que não é feito de forma isolada. Então, é uma grande rede que a gente pensa que tem ali o indivíduo e o grupo, né, e ele se conecta com vários pontos dessa rede, né? E é importante que esses pontos se conectem para que essa rede não seja furada. Mas como assim uma rede furada? Sim, a rede é furada, né? Justamente para ela poder abarcar o que é necessário, mas esvaziar daquilo que não é necessário, né? Quando a gente pensa na rede mesmo ali, pegando os peixinhos no rio, né? A água tem que sair, mas o peixe não. Então, o indivíduo, o grupo vai ser envolto ali por aquela rede, mas ele tem espaço para circular, ele precisa, inclusive, né? A rede não é perfeita, nem tem que ser, mas ela precisa se conectar para poder abraçar esse sujeito, né? Então, se é muito comum alguém que chega, né, de porta de entrada, né, uma das portas de entrada mais comuns na assistência social é o Bolsa Família. Então, é muito comum a pessoa, né, chegar para o Bolsa Família, dali ela é encaminhada, por exemplo, para o CRES, para o CRAS. Né? A de maior diferença entre o CRAS e o CREAS é que no CRAS a gente ainda não teve uma violação, né, de direitos, uma violação ali, uma vulnerabilidade social, né? No CREAS, né, já é um serviço que vai atender pessoas que já estão em risco de vulnerabilidade social. Mas isso é um pouco controverso, né? Porque normalmente quem vai para o CRAS é porque necessita de alguma coisa ali, né? Embora o trabalho do CRAS não é só assim nesse sentido, né? Ele vai fazer não é só um trabalho protetivo, o caráter principal do é mais preventivo. O CREAS, ele já chega a ser mais protetivo, porque ele entende que algo ali foi violado. Só que se a pessoa chega para assistência social, alguma coisa normalmente já está ali em violação, né? Então, era algo que quando eu trabalhava, a gente discutia muito, né, desse paradoxo aí, dessa questão. E aí, o que seria essa vulnerabilidade social, né, que é desrespeitada, que é violada do sujeito, que usa o CREAS, né? O idoso, né, que é, por exemplo, espancado, que tem cuidados negligenciados, ou mesmo a criança que é abusada, a mulher, né, que é vítima de violência doméstica, e só alguns exemplos, né, os mais clássicos aí para a gente pensar, tá? E eu falei, né, dessas questões e das discussões, da experiência que eu tinha, mas eu não falei onde exatamente eu trabalhei, né, na assistência social. O trabalho que eu fiz foi no CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Eu trabalhei por 2 anos como estagiária de psicologia, então ainda na época da graduação. E lá foi um lugar que eu aprendi muito, eu aprendi muita coisa, coisas que eu trouxe até para minha clínica hoje, né, para minha clínica particular, porque é uma caixinha, né, de possibilidades que eu vejo. Quando eu trabalhei no CRAS, a presença do psicólogo na assistência social ainda era uma coisa muito nova, né, e eram
era a primeira vez que estavam sendo, uma das primeiras vezes que estava sendo inserido um estagiário de psicologia ali, né? Já tinha um psicólogo, né? Então, foi um trabalho muito novo, foi um trabalho que eu fui construindo junto com meus supervisores e eles junto comigo. Às vezes, assim, é igual o Freud, foi construindo a teoria enquanto ele ia clinicando, né? E meio que construindo um avião, que é uma metáfora que o Arthur Engel da escola usa, né? Construindo o avião e voando ao mesmo tempo. Né? Então, foi basicamente assim que aconteceu a minha experiência no CRAS. A gente foi construindo essa experiência junto. No começo foi muito assustador, né? Eu não imaginava como que eu poderia usar a psicanálise ali, porque eu já sabia, isso foi meados do 5º período da faculdade, eu já sabia que eu já tinha feito a minha escolha pela psicanálise, era isso que eu queria, então pensar como que eu vou usar isso na assistência social. Então, no começo, eu fiquei muito resistente, né? Para mim foi muito difícil, né? Eu acho que o primeiro ano foi basicamente entender e construir o que eu ia fazer, para no segundo ano eu consegui, de fato, me identificar fazendo um trabalho ali. E foi uma experiência muito, muito bacana. Foi muito, muito legal. Então, assim, alguns trabalhos que o profissional faz no CRAS. O atendimento, né, o acolhimento do usuário que chega ao serviço, e esse atendimento, ele, de forma privilegiada, ele é espontâneo, né, mas, via de regra, não se cria uma agenda de atendimento. Só que quando tem muita demanda, né, a equipe organizava uma agenda para poder receber as pessoas. E mesmo quando o atendimento é feito de uma pessoa que vai lá procurar o serviço, ele é sempre voltado para o grupo familiar, uma escuta que vejo por trás daquele sujeito, para ver a relação dele com a família, com a escola, com a saúde, com o trabalho. Outros trabalhos, né, são as visitas domiciliares. Então, esses dois, eu vi na minha experiência, assim, eu entendo que o atendimento espontâneo e a visita domiciliar são os pilares desse trabalho, né, de fazer esse trabalho ali na prática, né, e para poder trabalhar com o fortalecimento desse sujeito, dos vínculos com o território, eram feitos, criados muitos eventos. Então, toda data comemorativa geralmente tinha evento, como o Dia da Família, tinha o Dia das Crianças, né? Então, tinha eventos de dança, evento com bingo, apresentação artística, enfim, né? Páscoa, festa junina, mas sempre o convite era para a família, nunca para o sujeito. A não ser, por exemplo, quando tinha alguma coisa específica das crianças. Mas aí era feita uma coisa para o grupo de crianças que frequentavam, né? Então, eram sempre atividades a nível grupal. Em alguns casos específicos, a gente fazia algumas escutas e alguns atendimentos pesados, né? Entendendo que a demanda era enorme, entendendo que, às vezes, por exemplo, uma pessoa precisava de psicoterapia, e, claro, no SUS não se faz psicoterapia, mas pode ser feito um acolhimento, pode ser feito uma escuta, né? E a psicanálise, ela trabalha muito assim. O trabalho é para o inconsciente, para a escuta de singular, mas a via de fazer isso é pela via, uma delas é de acolhimento. Então, não tem problema em acolher o sujeito, mas é sempre lembrar o que é difícil, às vezes, para aquele trabalho não se caracterizar como um trabalho clínico, né, no sentido de uma psicoterapia, de uma análise. Ainda que a escuta, o nosso olhar vai ser clínico, no sentido que isso, clínico, o que significa, né? Que é se debruçar sobre o caso, debruçar sobre o sujeito, debruçar sobre uma situação clínica específica. Então, a gente faz isso em qualquer lugar, né? O psicólogo que se coloca num serviço público, ou na clínica particular, na empresa, na escola, ele vai se debruçar sobre algo ali, né? Mas a gente tem que desvincular daquele caráter clínico enquanto processo individual, né? Então, esses eram, assim, os principais trabalhos, né? Então, para fazer isso, eram produzidos convites, né, que envolvia toda a equipe, né? Tinham também as conversas com a rede, as reuniões com a rede, que isso sempre acontecia, formações, seminários e convenções, né, conferências diversas,
tem a parte do trabalho burocrático também, e uma das principais características que eu vejo também do trabalho em política pública é que você não trabalha como o psicólogo exclusivo, você não faz um trabalho exclusivo, é um trabalho que se faz de uma forma, né, até ali contextual. Como assim, né? Às vezes o psicólogo vai ajudar a produzir um convite para um evento, vai fazer um trabalho manual, vai mexer com arquivo, vai mexer com alguma coisa ali no estoque, né? E quer dizer que ele vai desviar da função? Não, porque o trabalho na política pública, ele é um trabalho que tem que ser mais contextualizado, né? E algumas pessoas, né, eu também tive resistência no começo, dificuldade, porque a gente, quando estuda uma coisa, a gente quer trabalhar com aquilo que a gente estudou, né? E até entender, a gente fazer uma desconstrução que nós estamos trabalhando com aquilo que a gente estudou, assim, mas de uma forma contextualizada. Isso demora um pouco, né? É um trabalho, assim, que exige da gente uma desconstrução, que não é fácil, mas quando a gente consegue fazer, assim, eu acho que isso traz uma bagagem de experiência fantástica e que a gente leva para qualquer lugar, né? Então, é uma experiência que eu acho, assim, muito, muito legal, né? O trabalho, assim, também é feito na política pública sempre, assim, muito em parceria com entidades assistenciais, como ONGs do município, né? Então, existem muitas parcerias, e isso é bom justamente para fazer esse trabalho né, de rede, esse trabalho de inserção do território, do sujeito se contextualizar naquele território em que ele está inserido. E isso é muito, eu acho que é muito importante, né? Até justamente para valorizar essa coisa do coletivo, né? Então, evita-se, pelo menos quando eu trabalhava era assim, evita-se fazer algo particularizado, né, fazer parcerias de caráter particular. O que é social, o que é do território sempre é privilegiado para esse trabalho. E assim como no CAPS, né, o CAPS, no nome já fala, Centro de Atenção Psicossocial, de uma certa forma, o SUAS também, né, o CRAS, o CREAS, ele vai trabalhar dentro dessa visão psicossocial, né, que é justamente o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, né, esse sujeito inserido em um grupo, inserido em um coletivo. Como as questões psíquicas interferem no social e como o social interfere no psíquico. Como o indivíduo interfere no grupo e como o grupo interfere no indivíduo, né? Então, na prática, esse trabalho ele precisa ser feito sempre de uma forma aplicada, né? Então, a gente não vai pegar a psicanálise em si, que a gente estuda, aquela teoria, né? Tentar promover ali uma elaboração do sujeito. Não é nesse sentido. Mas a gente pode usar a teoria da psicanálise para fazer uma aplicação dela no campo das políticas públicas. Isso serve para o CAPS, para o consultório de rua, né? Para qualquer lugar. E como a gente faz a psicanálise aplicada? Né? É justamente usando do arcabouço teórico da psicanálise para permear o nosso trabalho, para dar base para o nosso trabalho, porque a gente também não pode tirar o trabalho do nada. O trabalho ele tem que ser apoiado em alguma teoria, não dá para ficar fazendo salada, né? Dá para trabalhar o peso com qualquer teoria nesse campo, mas fazendo essa aplicação. Então, a gente, né, vai pensar, por exemplo, né, quando a gente estuda psicanálise, a gente estuda a influência, né, do outro na constituição do sujeito, a gente estuda o papel, né, dos objetos de amor, do sujeito, né, com esse outro que o precede. Então, a gente vai tentar fazer essa escuta, né? Como é que esse sujeito está inserido nesse grupo familiar? Como é que esses membros se relacionam? Né? Como que um familiar interfere numa questão do outro, né? Até onde tem a individualidade, a subjetividade desse sujeito, né? Até onde o grupo que esse sujeito inserido pode estar oprimindo isso, né? Então, a gente vai usar mais o arcabouço teórico para fazer um processo reflexivo ali daquele trabalho,
né? Então, na prática, muitas vezes a gente vai propor algo para aquele sujeito, coisa que, via de regra, a gente não faz na clínica. A gente não vai chegar na clínica para o sujeito e falar assim, o que você acha de fazer esse curso? O que você acha daquilo? A menos se for num trabalho com psicose, que às vezes é mais secretariado, mas a gente não vai, assim, partir da gente, sempre parte do sujeito. Claro que no trabalho de políticas públicas, o sujeito que está ali no serviço é o nosso guia. A gente vai levar em consideração o que ele precisa, e não o que é bom para a gente, né? Não a politicagem que é boa para a gente, embora a gente saiba que às vezes acontece, né? Então, o sujeito chega lá pedindo, por exemplo, uma cesta básica. Uma das coisas mais comuns de acontecer no CRAS é o sujeito ir para pedir uma cesta básica. Um trabalho puramente assistencialista, né? O que é? Pegar o nome dele, pegar o endereço e lá entregar a cesta básica, entregar ali e pronto, acabou. Quando chega uma demanda dessa, o que é a postura do profissional que trabalha nessa área? É perguntar, é ter curiosidade, mas o que está acontecendo na sua casa, né? Você está trabalhando? Você tem filhos? Você é casado? Né? Seus pais moram com você ou não? Ou como que está a saúde de vocês? Porque aí, dependendo dessas respostas, o profissional pode fazer um encaminhamento. Se tem alguma questão de saúde necessária, vai encaminhar para o UBS, que se for mais grave, vai encaminhar para outros setores, né? Sempre é feito muito um trabalho ali de encaminhamento, mas tem que tomar cuidado para não fazer o usuário do serviço ping-pong. O usuário vai num lugar, manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro, porque nunca o que ele quer é num lugar. E às vezes falta um pouquinho de proatividade do profissional. Eu acho que proatividade é uma das características que o profissional de políticas públicas mais tem que ter, de se interessar genuinamente por gente, de perguntar, né, de tomar iniciativa. Tá vendo que tem alguma questão ali de saúde? A parte de saúde não vai ser no CRAS. Mas será que não pode dar uma informação para o sujeito? Muitas vezes, um puro trabalho simples de informação ajuda mais o sujeito que qualquer outra coisa que o profissional pudesse fazer, né? Então, orientações simples, básicas, né, são importantes. Então, numa demanda, quando né, voltando a esse exemplo da cesta básica, ali, a partir daquelas perguntas, daquele acolhimento, pode ser ofertado, por exemplo, para aquele sujeito. Se ele não está empregado, ele tem uma formação profissional, a falta de emprego está ligada a alguma questão, né? Porque às vezes existem cursos que são ofertados nesses serviços ou em parceria com outros serviços, né? Se tem filhos, né? Esse filho está na creche, não está? Como é que estão os documentos desse filho? Muita gente que vai procurar assistência social não tem nem RG, né? É uma coisa assim que a gente acha que não existe, mas existe. A extrema pobreza, a fome, aquelas situações que a gente acha que a gente vê só em produção cinematográfica, isso tem demais, né? Então, são perguntas, são olhares que o sujeito, né, que trabalha, né, o profissional trabalha, pode fazer para aquele usuário que vai fazer uma grande diferença na vida dele. Então, tomar um cuidado, né, para, nas demandas do sujeito, não atender aquela demanda. De uma certa forma, a psicanálise ensina isso para a gente. A gente não pode atender todas as demandas do sujeito. O que a gente faz se a gente atende a demanda do sujeito na clínica? Da maioria das vezes, ele escapola, ele sai. Porque a demanda, ela está num nível ali muito da consciência, é uma questão ali urgente, né? Quando a gente atende essa demanda prontamente, sem questionar, a gente corre o risco de simplesmente apagar o fogo, né? O sujeito curar, entre aspas, do sintoma que estava incomodando e ele não se interessar em investigar o fundo desse sintoma. Então, o analista, ele escuta, ele acolhe todas as demandas, sim, mas isso não significa que ele vai atender todas. Ele vai atender algumas, né, que forem necessárias para a implicação daquele sujeito, consiga com o seu desejo. E aí, a gente aplicando isso, né, um exemplo prático da gente aplicando isso lá na política pública, é o quê? O sujeito chegou lá e está só demandando cesta básica, demandando, né, leite, fralda, que tem alguns benefícios, assim, às vezes, né, dependendo do lugar. Não é dar prontamente aquilo. Também não é deixar a pessoa passar fome. Não é isso, a pessoa está precisando, né?
mas é escutar o que tem por trás daquela demanda, o que levou esse sujeito a precisar daquele benefício que ele está solicitando. Aí, a partir disso, o profissional pode ofertar alguma solução, né, ali do serviço ou de encaminhamento para poder ajudar esse sujeito, né, na sua autonomia. E vão ter pessoas que querem sair disso, que querem ser autônomas, e vão ter pessoas que não. Assim como a gente tem paciente na clínica que quer se implicar com o seu inconsciente, com o seu desejo, vão implicar, e outros que não, que vão ficar só a nível da demanda, que nunca vão entrar em análise de fato, né? A gente recusa a pessoa por isso, né? Não necessariamente. A gente vai entender o que dá para a gente fazer ali, né? Para minimamente fazer convites. Então, mesmo que a pessoa não quiser, isso não diz que o profissional tem que parar de convidar. Ele convida, ele pergunta toda vez que ela for solicitar um benefício. Pergunta, convida de novo. Né? Igual a intervenção do analista que faz efeito na clínica a posteriori, às vezes é depois de muitas intervenções de de um psicólogo, de um assistente social ali naquele serviço, né, que aquele indivíduo vai conseguir se implicar com aquilo ali, vai entender que tem alguma coisa, né, ali que ele pode fazer diferente, né, que ele vai se interessar por uma questão. Né? Então, o que o outro faz não nos obriga, né, não diz para nós, enquanto profissionais, o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Né? Não é porque o usuário quer só receber a cesta básica que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, ainda que o usuário queira só a cesta básica, né? E até porque também tem princípios, tem limites, né? Tem regras para as coisas acontecerem, né? Então, é isso, pessoal. É isso que eu preparei aqui, que eu pensei em falar para vocês a partir da experiência que eu tive. E agora eu queria abrir para a gente poder trocar um pouquinho, para a gente poder partilhar, né? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a apresentação, algum comentário, né? Fica à vontade, pode abrir a câmera, o microfone. Eu achei bem legal, assim, me surpreendeu conseguir juntar esses dois assuntos como psicanálise que eu nunca tinha navegado, sempre separadamente, e aí foi tipo um gancho amarrando tudo, né? Achei bem legal. E aí fica aquilo, né? Igual você falou, que é muito importante que a pessoa queira ouvir, né? Assim, a pessoa que chega ali precisando, demandando alguma coisa, porque tá trabalhando na área da saúde não é garantia nenhuma de que a pessoa vai estar a fim de prestar ali um acolhimento, de ouvir, né? Então, termina que isso pode atrapalhar muito, né? Eu achei interessante você falando isso, né? Que dependendo ali vai dar uma cesta base com leite. E eu não sabia que tinha políticas assim bem diretas, né? Assim, com certeza eu imagino que tenha um trâmite por trás, né? De como é que a pessoa vai conseguir. Não é qualquer um que chega, pede e ganha a cesta básica, né? Mas achei interessante, porque realmente pode ser muito útil, né? Assim, e aí eu fico pensando disso, será que as pessoas sabem disso, né? Espero que quem precisa saiba, né? Mas vai saber, né? Achei interessante isso aí. Pois é, por isso que um dos trabalhos, né, você lembrando, eu estava me esquecendo de uma coisa muito importante, né, que é a busca ativa, né. A busca ativa é justamente o trabalho do profissional ir buscar aqueles usuários que necessitam de um benefício ou de um serviço. Então, são feitas pesquisas, são catalogados o trabalho, assim, ele é dividido por ruas, né, por bairros, então em cidades menores, normalmente tem menos unidades, né, lá onde eu trabalhei era Lagoa da Prata, e lá tinha 3 unidades de CRAS, né, e um CRES, né, era uma cidade com 50, 60 mil habitantes, né, então cidades maiores vão ter mais unidades. Então, os bairros ali é tudo dividido justamente para poder trabalhar e os profissionais de tempos em tempos identificar quais são as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né,
são acolhidas denúncias também, ou informações, né? Então, às vezes, o profissional, a equipe fica sabendo que tem uma família numa situação de risco, porque alguém foi lá e fez um contato com a equipe informando aquela situação. E aí, sim, tem os benefícios, assim, diretos, né? Então, tem eu não lembro como é que era o nome, tinha um nome específico de um auxílio que era inclusive enxoval para gestantes, que davam enxoval para gestantes ali, com um básico ali, né, para o primeiro momento, né, tinha um nome, quando eu entrei, esse auxílio, ele não estava acontecendo. Oi, Mayara. É o kit natalidade. Ah, obrigada. É isso mesmo, kit natalidade. Então, quando eu fui fazer o meu estágio, né, ele já não estava tendo esse benefício na época, não sei como está hoje, né, mas tinha a cesta básica, tinha... o que mais que tinha na época que eu trabalhei? Eu não lembro agora, eu lembro que o que mais, assim, o carro-chefe era a cesta básica, né? E, inclusive, na assistência social, tem por exemplo, tem auxílio migrante, né? Para as pessoas que precisam ir para a sua cidade, voltar para algum lugar. O auxílio migrante, que é justamente para comprar passagem para a pessoa se deslocar. E, muitas vezes, a gente tem que pensar, como a Catarina falou, mas será que quem precisa sabe? Por isso que a importância, assim como analista, vamos aplicar a psicanálise de novo, né? Assim como analista tem um compromisso com a transmissão da psicanálise, né? O psicólogo, eu estou falando psicólogo porque geralmente é um trabalho que é feito mediante processo seletivo ou concurso, e até hoje não existe concurso, né, nesses trabalhos para psicanalistas, né? Então, é um trabalho que o psicólogo, né, tem que, se ele for aplicar essa questão da psicanálise da transmissão, né, ofertar informação, né, levar o conhecimento do serviço para as pessoas, né, seja por meio de palestras, de visitas domiciliares, de busca ativa, porque às vezes tem pessoas que precisam e não sabem, né, tem pessoas que às vezes, igual, por exemplo, a gente tem alguém em situação de mendicância, alguma coisa assim, às vezes porque quer, porque, enfim, tem uma relação de gosto com aquilo, mas às vezes tem pessoas que precisam e não sabem que podem procurar assistência social da cidade para obter aquilo que ela necessita, que seja a cesta básica, ela está com fome, que seja um auxílio passagem, porque ela veio tentar um serviço numa cidade, não conseguiu, e está sem dinheiro para voltar para sua terra natal, enfim. Então, eu penso que tem uma importância muito grande dos trabalhos sociais e partidos profissionais, porque se a gente for esperar o sistema em si não faz, a gente é que faz alguma coisa. Então, partido profissional se organizar para levar a informação para as pessoas, né? Então, assim, tem critérios, né? Como, por exemplo, a pessoa precisa levar documento, como RG, né, comprovante de residência, comprovante de renda, né? E é feita um trabalho para poder ofertar um benefício, né? O lado ruim, que às vezes é um benefício que é usado como plataforma de falante, né? Às vezes tem coisas assim, né? De prefeito, né? Usar disso, né? Para se promover, né? Às vezes a pessoa vai lá no gabinete do prefeito, conversa com o prefeito vai e fala que vai, né? Fazer alguma coisa, dar uma cesta, né? E a prefeitura vai, liga no serviço e fala que tem que fazer isso. Existe esse tipo de coisa. Existe, né? Não vou citar nomes, vou citar, né? Porque não seria ético, mas assim, tem essa parte a parte que a gente fala, é o sistema que às vezes engole o profissional, o indivíduo, que a gente tem que fazer uma manobra muito grande, né? Mas eu acho que isso também não é desculpa para a gente, vou seguir o sistema, não tem como eu combater o sistema mesmo, vou seguir. Não, eu não acho. Eu acho que penso eu até que pelas questões sociais, o espaço público, o serviço público é o que mais tem que ter profissionais bons capacitados. E às vezes a gente sabe que não é o que acontece, seja pelos salários oferecidos, pela oportunidade de formações, né? Por isso que eu acho que deveria ser um trabalho para quem se identifica, né? Igual, eu posso falar por mim, eu amei a experiência que eu tive no CRA, tenho saudade até hoje. Eu não estou aqui, eu tenho até uma canequinha que quando eu saí que me deram com a fotinha de todo mundo ali,
mas é um trabalho que eu sabia que não era onde eu tinha a minha identificação, né? Eu sabia que a minha questão era com a transmissão da psicanálise, né? Então, mas infelizmente, até pelas questões sociais, que a gente sabe que atinge todas as classes, tem gente que vai fazer um trabalho no serviço público porque vai ter um salário ali fixo, vai ser efetivo, né? Eu acho que isso não deveria ser o motivo de alguém trabalhar no SUS ou no SUS. Deveria ser realmente o desejo legítimo e decidido de trabalhar naquele lugar, porque exige muito, né? Então, eu acho que é um espaço para desejo também, tem que ter muito desejo, né? E tem que convidar a esse desejo constantemente. Pode falar, Mayara. Eu também achei bem interessante todo esse percurso que você fez, né, trazendo da psicanálise até chegar, né, nas políticas públicas em si, né? E olhando também o meu percurso, né, eu me formei numa universidade pública e aí eu sempre tinha isso, né, escutava isso nas disciplinas, né, dos professores falando, né, que o nosso trabalho, a diferença que a gente faz é da escuta qualificada, né? E aí o sofrimento ele vai chegar em todos os lugares, né? E não importa onde o psicólogo esteja trabalhando. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei pelo SUAS, né? Trabalhei nos três níveis de atenção, né? Na primária, que é o CRAS, né? Que é a porta de entrada. Na unidade institucional de acolhimento com crianças e adolescentes, que já é o nível mais complexo, né? Porque fica institucionalizada aquela criança, aquele adolescente, né? É o terceiro. E no segundo, que foi o CREAS, né? Que é a questão da fragilização, do rompimento dos vínculos, né? E aí, em todos esses lugares, né? Eu passei um tempo, quase 3 anos. Depois eu fui para outra política pública, a educação. Passei um ano e hoje eu estou atuando em outra política pública, que é a saúde, né? E assim, a gente vai, né, no começo, quando eu trabalhava no CRAS, eu tinha isso comigo que eu não iria atender na clínica, porque na faculdade não era uma área que eu tinha tanto interesse, eu nunca tinha, durante o estágio, que eu fiz um estágio em clínica, mas nesse tempo eu não atendi criança, mas no CRAS existia um atendimento particularizado, que era muito procurado, né, principalmente o psicólogo e a assistente social. Eram muito procurados por esse atendimento particularizado. E aí, nesses atendimentos particularizados, eu comecei a escutar algumas crianças, né, entendendo que o nosso fazer é o grupo, é o território, é o coletivo, né? E isso é uma visão que o SUAS ele tem mais, porque eu acredito que o psicólogo no SUAS ele é mais antigo do que na própria educação. Na educação é mais recente, né? Isso. E aí eu comecei a ver uma possibilidade, né, de trabalhar com crianças. Aí eu comecei a atender na clínica e até hoje eu atuo no serviço público e na clínica, né? E quando você trouxe o termo, né, do debruçar-se sobre, né, eu me lembro dos meus professores falando, né, clínica, clinei, clinar-se, né, sobre. E aí, eu, dentro desse percurso, né, eu fui vendo que eu poderia, sim, trabalhar, né, nos dois âmbitos, no sentido de implicar o sujeito, né? Aí, quando você vai para a assistência social, no sentido dos direitos sociais, né, entendendo como um sujeito de direitos, né, se ele está acessando, inclusive, é a porta de entrada para os outros direitos, né? Se ele está acessando educação, saúde, moradia, tudo, né? O SUAS, ele é incrível,
porém, ele, no seu alcance, é para quem dele necessita, diferente do SUS, né, que é para todos, né? Mas aí eu fui, assim, pegando isso de que onde quer que a gente vai, né, e aí sendo psicólogo ou sendo psicanalista, implicando, né, o sujeito nesse sofrimento dele, né? E assim, fazendo isso de maneira entendendo que tem algumas famílias que vão precisar que você articule com outras políticas, já tem famílias que você consegue despertar uma certa autonomia desse sujeito se deslocar em busca do que ele precisa, né? E isso vai ser na educação, vai ser na saúde, vai ser, né, na assistência social, vai ser em todo lugar. Inclusive na clínica mesmo, na clínica já aconteceu, né, de algum paciente eu precisar encaminhar para o serviço público também, né? E nessa de implicar o sujeito, né, agora, trazendo para onde eu estou agora, que eu estou ainda aprendendo muito, é de engajar o sujeito no seu próprio cuidado, né? Eu me lembro que na assistência tinha mais isso de acessar, né, porque os direitos estão garantidos, mas a gente não tem uma certa efetivação, não, né? E aí, entendendo na saúde, como eu acho que é um fazer até mais antigo, né, do psicólogo na saúde, né, por se entender um curso da psicologia como sendo de humanas, mas também da saúde, né, eu percebo muito que esses sujeitos chegam, assim, terceirizando, né, é o psicólogo que vai curar, que vai tratar, então eu não tenho, né, dependendo do caso, assim, tem deles que, não, é com você, não é comigo, né, o que o meu filho tem, ou o que eu tenho, né, colocando para a gente. E agora, lá onde eu trabalho, é um equipamento da atenção secundária. É um centro especializado em reabilitação. E aí, depois que eu cheguei com uma certa bagagem dessas outras políticas, né, vim trazendo essa ideia de formar grupos, de fazer atendimentos em grupo, né, que era algo que não tinha tanto. Eles viam mesmo na perspectiva da clínica, né, ali como sendo uma grande clínica, cada psicólogo atendendo dentro da sua sala, né? E hoje a gente tem, pelo menos uma vez por mês, a terceira semana do mês, são atendimentos em grupo, né? E isso é um deslocamento que a gente faz, né? Assim como a gente faz com uma criança que a gente atende, quando essa criança se desloca, né, ela muda de posição, gera todo, né, uma mudança naquela família. Inclusive na escola, a gente recebe muito encaminhamento de escola, né? A escola também aí, recentemente a gente vê, né, nesses últimos tempos, né, uma certa lógica da medicalização, de que se esse menino não senta, então ele tem um transtorno, logo vai para a saúde para medicar, né? Então eu sinto que a gente nadando contra a corrente, mas que é o que movimenta, é o que nos movimenta também, né? Já pensou se a gente chegasse numa política pública onde tudo estaria muito pronto, né? Não haveria nada a ser mudado, somente seguir como é. Os tempos mudam e né, as instituições também precisam acompanhar essas mudanças, né? Então, eu gostei muito da sua fala, Maria Bruna, né? Assim, eu relembrei muita coisa que eu vivi no CRAS, né? E agradeço por esse compartilhamento, né? Obrigada, Mayara, também por compartilhar. Gostei muito de conhecer um pouquinho mais aí dessa história, da sua atuação. E o que mais me fisgou no que você disse, né, foi esse significante de deslocamento, né? E aí eu fico pensando como nós, psicólogos de orientação psicanalítica ou psicanalista, como nós podemos fazer um trabalho de promoção de um deslocamento, né? Que às vezes a mudança não é sair de um ponto e ir para outro, simples assim,
mas é uma mudança subjetiva ou até de olhar desse sujeito, né? E eu penso muito no trabalho que é feito no CAPS de redução de danos, que não é um deslocamento puramente, sai da droga e para de usar a droga, mas passa a ter uma relação diferente com essa droga, né? Que é a proposta da redução de danos, né? Que é uma proposta de não estigmatizar o sujeito, de não, né, rotular. Eu acho isso um fazer imprescindível para o analista, para o psicólogo, né? E como você disse, onde tem gente ali com sofrimento, né, com demanda, é um lugar para a gente se inserir, né? E quero, né, encerrar dizendo, né, lembrando duas coisas que a gente tem a partir da teoria lacaniana, né? Que o analista, como diz Lacan, ele tem que estar à altura do seu próprio tempo. Isso quer dizer que ele tem que atuar a partir das necessidades e das conjecturas da realidade em que ele está inserido naquele momento. Então, fazer psicanálise hoje não é igual fazer psicanálise na época do Freud e do Lacan. Naquela época nem existiam, provavelmente, políticas públicas, né? E hoje a gente tem esse espaço, né? Fazer psicanálise hoje, como, né, outra coisa que está dentro da proposta do Lacan, mas quem coloca é o Lohan, né? Sermos um analista cidadão. É um analista que está atento ali com as questões políticas, que é totalmente diferente de politicagem ou de partidarismo. Política vai muito além dessa questão de eleitoral. É muito mais além, né? Então, a gente ampliar esse olhar, né? Como que o analista pode ter uma atuação, ou psicólogo, mais ampla, né? Saindo ali da sua caixinha, da sua poltrona, né? Tirar a bunda da poltrona mesmo, ir para a rua, ir para os serviços, ir para a internet, ir para algum lugar, né? E não só no concreto, mas no metafórico, né? A gente sair da nossa cadeira não é só levantar, né? Porque a gente pode levantar e continuar fazendo o que a gente faz lá na nossa cadeirinha do consultório, né? Mas é fazer de uma forma, né, diferente, né? Propor a se interrogar, a ser interrogado também, né? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, né? Assim que tiver a próxima proposta do encontro mensal online do próximo mês, a gente coloca no grupo, né? Obrigado mesmo, foi muito bom, gostei muito de estar aqui com vocês hoje, né? Poderíamos nos alongar muito, mas eu, pelo menos, daqui a pouco tenho que atender. Imagino que vocês tenham que fazer alguma coisa da clínica também, né? E a gente vai se vendo, tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês.